Então, vamos lá. Então, o que cai de síndrome aí de desenvolvimento para o nosso bórax? Cai Meckesson Rosenthal, língua fissurada, paralisia facial, queilite granulomatosa. Pierre Robin, micrognatia, glossoptose, fenda. Eagle, calcificação do ligamento estilioide ou estiramento da calcificação, né, do processo estilioide. Displasia cleidocraniana, hipoplasia da clavícula, aquela que o paciente consegue encostar um ombro no outro. Normalmente o pescoço fica mais longo. E dentes supranumerários. Então, gente, isso aqui é a tristeza para exército. Né? Exército que cai umas síndromes escalafobéticas. Você tem um livro que só tem isso aí de síndrome? Então, o que eu acho que eles vão pegar? Essas palhaçadas aí. Língua cerebelar, né? Mucosite psoriasiforme, hiperplasia sebácea intrabucal. Esse tipo de palhaçadinha aí, que são coisas que a gente só vê no bórax. Então, infelizmente, a notícia não é boa, né? Tem que botar isso aí na parede e decorar. Prova do exército tem isso de ruim, né? Não cai muito... Prova do exército é uma prova interessante, né? Que é aquela prova que é uma caixinha de surpresa. Que às vezes você sai achando que você se ferrou e no fundo você se dá bem. Já contei a história da minha amiga para vocês, né? Amiga minha, odontopediatra, estava fazendo concurso já há um tempo. E aí estava ali, né? Tipo, sei lá, eram 3 vagas, ficava em 10º, 2 vagas, ficava em 5º. Estava ali, né? Pela periferia. E aí fez a prova do exército, saiu da prova do tipo, não sei se me dei bem ou se me dei mal, porque eu não tenho noção. Tipo, aquela prova que você não tem ideia se você foi bem ou se você foi mal. Aí passou um tempo, aí ela falou que uma amiga nossa ligou pra ela e falou assim, Bi, você viu que você passou? Falou, passei o quê, gente? Pra onde? No exército. Ela falou, você tá brincando? Ela tirou tipo 6,5, passou. Então, esse é o tipo de prova do exército. Então, se vocês tirarem 7, não achem que vocês se ferraram muito, não. Porque todo mundo se ferra. As médias, normalmente, no exército são baixas. Não são tipo aeronáutica que o pessoal gabarita, né? Então, normalmente, as médias são baixas. O pessoal da Buco, então, né? Não. O pessoal da Buco sofre bullying. Não, mas o que eu quero dizer é que o pessoal da Buco tem mais chance, né, na prova do exército, porque ninguém sabe nada mesmo, então não faz diferença. Não, tô brincando. O pessoal da Buco tem mais chance no exército e marinha, porque cai tudo, né? E geralmente, se Buco não sabe nem Buco, imagina o resto. Dentista que não vai saber mesmo, né? Eu daqui não vai saber mesmo. Então, tem mais chance quando você está estudando. Que se você souber o que é a resina, já está muito na frente, né? Se souber fases de resina, muito na frente. Se souber negócio de adesivo, passos de adesivo, né? Já está léguas na frente. Se souber que tem adesivo, é melhor ainda. Não, eu tô zoando, mas ontem eu tava na emergência. Aí ontem eu tava na emergência o dia todo, e aí os estagiários chegaram lá e eles tinham aula o dia todo, né? Aí eu ficava lá na emergência e voltava pra voltar pra aula, não sei o quê. Aí no início tinha umas estagiárias comigo. Aí chegou o primeiro paciente da emergência. Eu e duas pobres coitadas comigo. Aí chegou o primeiro paciente, era um provisório do 12 para fazer. Aí eu já olhei, já não sabia se eu chorava, se eu chamava alguém. Aí ele falou assim, não, porque meu dente quebrou. Eu falei, mas não sobrou nada? Nada? Aí ele falou assim, não, sobrou aqui, ó, mas tá quebrado. Eu falei, não, mas tá aqui. Aí ele tava com a coroa ali. Eu falei, então, gente, é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte. Aí eu falei, cara, não tô acreditando que eu tô ensinando essas meninas a fazerem um provisório. Primeiro dia das pobres, elas pegam logo quem pra ensinar a fazer um provisório. Eu falei, gente, é o seguinte, dá uma limpada no canal aí.
E aí vocês põem uma vaselina, pega a resina acrílica, chucha ali para fazer um pinozinho e aí a gente cimenta. Beleza? Beleza. Aí sentaram. Aí, nem pensei nisso. Aí sentaram, aí elas, falei, limpa aí, pega uma broca. Qual broca? Essa aqui. Não, qual o número da broca? Essa aqui. Aí nisso vem a auxiliar para me desmoralizar ainda mais. Tenente, qual que é o número dessa broca? Você é uma piadista. Você vem me perguntar, é broca e chama. Aí ficou aquela assim, né? Aí tudo bem, aí nisso a menina falou assim, mas eu ponho a vaselina com o quê? Eu falei, com aquele brush, você quer brush? Como é que é o nome? Aí a menina, microbrush, falei, esse mesmo. Aí a menina pegou, botou o negócio, falei, agora você bota a resina e aí você vai tirando assim, tem que ir tirando, porque senão o negócio prende lá, porque já aconteceu isso comigo, nunca mais sai, fica cimentado. Falei, vai fazendo assim. Meus televisores são ótimos, não caem, que eu coloco o negócio lá que expande, fica lá dentro, não sai nunca mais. Aí a menina fez e tal. Aí, gente, ficou muito ruim. Porque o que aconteceu foi o seguinte, era uma bodega lá, né? De metalocerâmica, mas tinha um pino assim na coroa, né? Tinha um negócio fálico ali na coroa. Só que esse negócio ali quebrou. Aí o iluminado pegou aquele metal e colocou o super bonder. Só que aí o negócio não encaixava. Aí eu tive que cortar aquilo ali tudo, né? Ficou só a... Então, vamos lá. Então, o que cai de síndrome aí de desenvolvimento para o nosso bórax? Cai Meckesson Rosenthal, língua fissurada, paralisia facial, queilite granulomatosa. Pierre Robin, micrognatia, glossoptose, fenda. Eagle, calcificação do ligamento estilioide ou estiramento da calcificação, né, do processo estilioide. Displasia cleidocraniana, hipoplasia da clavícula, aquela que o paciente consegue encostar um ombro no outro. Normalmente o pescoço fica mais longo. E dentes supranumerários. Então, gente, isso aqui é uma tristeza para exército. Né? Exército que cai umas síndromes escalafobéticas. Você tem um livro que só tem isso aí de síndrome? Então, o que eu acho que eles vão pegar? Essas palhaçadas aí. Língua cerebelar, né? Mucosite psoriasiforme, hiperplasia sebácea intrabucal. Esse tipo de palhaçadinha aí, que são coisas que a gente só vê no bórax. Então, infelizmente, a notícia não é boa, né? Tem que botar isso aí na parede e decorar. Prova do exército tem isso de ruim, né? Não cai muito... Prova do exército é uma prova interessante, né? Que é aquela prova que é uma caixinha de surpresa. Que às vezes você sai achando que você se ferrou e no fundo você se dá bem. Já contei a história da minha amiga para vocês, né? A amiga minha, odontopediatra, estava fazendo um concurso já há um tempo. E aí estava ali, né? Tipo, sei lá, eram 3 vagas, ficava em 10º, 2 vagas, ficava em 5º. Estava ali, né? Pela periferia. E aí fez a prova do exército, saiu da prova do tipo, não sei se me dei bem ou se me dei mal, porque eu não tenho noção. Tipo, aquela prova que você não tem ideia se você foi bem ou se você foi mal. Aí passou um tempo, aí ela falou que uma amiga nossa ligou pra ela e falou assim, Bi, você viu que você passou? Falou, passei o quê, gente? Pra onde? No exército. Ela falou, você tá brincando? Tirou tipo 6,5, passou. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos. Né? A gente vai conversar agora na parte da manhã sobre o módulo de farmacologia e na parte da tarde de prótese. Vocês vão ter hoje, vou até enjoar da minha cara e da minha voz. Vou tentar fazer da forma mais leve possível. Eu sei que principalmente a parte de farmacologia básica não é muito leve, até porque esse edital
trouxe de volta a nossa querida Lenita Van Macker, um livro que eu particularmente não gosto, mas enfim, mas continua o Andrade, tá? O Andrade é um dos livros mais gostosos de estudar para quem não quer se aprofundar muito em farmacologia, para quem quer só o básico. Grande parte dos concursos hoje utiliza ele como o livro básico de farmacologia, geralmente é Andrade Malamed. Não está diferente, nesse ano a gente tem Andrade, Malamed, mas a Van Macker no ano passado tinha saído, esse ano voltou. Tudo bem que foi uma troca justa, porque ano passado tinha entrado o Bruton, que é um livro de farmacologia pesadérrimo, é um livro utilizado na faculdade de farmácia. Então é um livro super pesado. Esse ano mudou. Então não se assustem se por um acaso vocês fizerem alguma questão da prova do ano passado que não bata muito com o que a gente está falando esse ano. Os livros mudam, isso vocês têm que ficar atentos. Cada edital é uma realidade e a gente tem que saber essa realidade para conseguir se adequar a ela. Então, essa primeira aula, que é a aula de farmacologia básica, a gente vai usar esses 2 livros, a partir daí a gente vai usar Malamed, enfim. Mas hoje a gente vai conversar com base nessa bibliografia. Mais uma vez, sou protesista, estou aqui falando com você sobre farmacologia, simplesmente pelo fato porque eu tenho experiência na área dos concursos, eu adoro farmacologia, eu pego os livros, resumo e passo para vocês. Não sou doutor em farmaco. É lógico que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudá-los. Mas estou aqui como uma pessoa que resumiu toda a bibliografia deste concurso e está trazendo para vocês. Tá? Bom, então, a gente começa, né, como eu tinha falado, é uma aula de farmacologia básica. A gente começa falando sobre uns conceitos básicos que são abordados tanto no livro do Andrade quanto no livro da Van Macker. E aí a gente começa falando sobre a farmacotécnica. O que é a farmacotécnica? A farmacotécnica é uma área da farmacologia que simplesmente estuda a gente pegar a matéria-prima e transformar numa fórmula farmacêutica final. Com que objetivo? Com o objetivo da gente obter um fármaco com o melhor efeito terapêutico possível, com o mínimo de efeitos indesejáveis, com uma administração fácil. Então, é eu pegar a matéria-prima da dipirona e transformar, por exemplo, na neosaldina. Exemplo, tá? É mais ou menos isso que a gente está falando. Então, todo o processo de manufatura de uma fórmula farmacêutica final. O Andrade fala exatamente essas 3 finalidades. A Van Macker dá uma devagada, fala 10. Na verdade, são bem repetitivos. No final das contas, eles concordam que o objetivo da gente ter, né, o objetivo da farmacotécnica é a transformação da droga final. Com que objetivos? Obter maior efeito terapêutico possível, com mínimos efeitos indesejáveis, com a administração mais fácil possível, seja qual for a via. E aí, ambos comentam nos 3 tipos de fórmulas farmacêuticas. A gente tem as fórmulas farmacêuticas oficinais ou oficiais, que são aquelas formas fixas e registradas nas farmacopeias brasileiras, que seja o álcool iodado, seja a água oxigenada, enfim, as fórmulas básicas que até muitas vezes são utilizadas dentro de outras fórmulas, como veículo, como recipiente, enfim. Os tipos de fórmulas magistrais são os tipos que atendem a uma prescrição específica do profissional. Então, são aqueles fármacos que são manipulados. Então, eu chegar no balcão de uma farmácia manipulada e trazer uma farmácia de manipulação, uma forma de clorexidina, ou de um gel clareador, ou, enfim, qualquer medicamento homeopático. Então, é uma fórmula que a autoria é do clínico que está prescrevendo. E, por último, os tipos de especialidade farmacêutica, que é o que a gente encontra comercialmente. É chegar no balcão da farmácia, comprar um Tilex, comprar um diclofenaco de sódio, comprar um Tilenol, enfim. São as fórmulas que são comercialmente disponíveis, tá? São registradas na Anvisa. Tá? Isso parece ser bobeira, mas para quem um contato já é suficiente. Agora, quem nunca teve contato, isso pode pegar uma questão assim de graça. Bom, e aí, como a gente falou, né? Então, se eu digo que a farmacotécnica é todo o processo de obtenção de uma fórmula final, eu falo de uma fórmula. Uma fórmula não tem somente um componente. A fórmula tem diversos componentes. Lógico que o principal componente vai ser o quê? Para que eu quero aquela droga? Qual o efeito terapêutico que eu espero? Vai ser dado pelo princípio ativo. Eu posso ter um ou mais princípios ativos na mesma fórmula.
Então, tá aqui, o princípio ativo nada mais é do que o responsável pela ação terapêutica. Por exemplo, no Tilenol é o paracetamol. Eu posso ter outras vou até usar um exemplo melhor. Vou usar um tubete anestésico. Eu vou ter o meu princípio ativo. Para que eu uso um tubete anestésico? Para gerar anestesia. Então, o meu princípio ativo vai ser o quê? A lidocaína. Mas naquele tubete, eu tenho vários outros conteúdos que estão ali por algum motivo. Motivos esses, de uma forma geral, de manter aquele fármaco exatamente igual, para no momento que eu for injetá-lo, eu consiga ter exatamente o efeito terapêutico que eu espero. E aí a gente fala sobre o placebo. O que é o placebo? Imagino que todo mundo saiba o que é o placebo. É uma droga sem o princípio ativo. Na verdade, ele funciona muitas vezes para fazer estudos, pesquisas, né, de grupos controles, para avaliar. Dizem que o efeito placebo é um efeito que existe. Muitas vezes a pessoa está submetida àquela droga sem princípio ativo, acha que está tendo algum princípio ativo e às vezes até tem algum efeito terapêutico esperado. Bom, e aí, junto do princípio ativo, a gente tem 2 coadjuvantes. Né? O que são coadjuvantes? Eles participam auxiliando o principal. Assim como a gente vê, né, num filme, os coadjuvantes são o quê? Eles estão ali para apoiar, de alguma forma, o principal. Aqui não é diferente. A gente tem o coadjuvante terapêutico, que vai auxiliar na ação do princípio ativo, e o coadjuvante farmacotécnico, que vai facilitar em termos farmacotécnicos. Sempre que a gente fala em farmacotécnica, a gente está falando o quê? Na fórmula. Então, ele vai ajudar, de alguma maneira, aquela fórmula se tornar melhor. Voltando ao nosso exemplo ali do tubete. Então, quando a gente tem a lidocaína associada a um vasoconstritor, qual que é o nosso objetivo? A gente não quer causar vasoconstrição ali para diminuir a velocidade de absorção daquela droga, da lidocaína. De uma forma ou de outra, eu estou auxiliando a minha terapêutica, eu estou auxiliando o meu efeito final, o meu efeito esperado. Então, eu posso ter vários, da mesma forma que eu posso ter no Tilex, que a gente tem um opioide junto com um Wine. A gente está usando os dois para quê? Com o objetivo final, que é a analgesia, né? Então, o coadjuvante terapêutico ele vai auxiliar no princípio ativo, no meu efeito terapêutico. Já o coadjuvante farmacotécnico vai facilitar a dissolução, às vezes vai acidificar um pouquinho aquela solução, que fica melhor, o princípio ativo funciona melhor numa solução mais ácida ou mais básica, enfim. E aí vamos agora para a composição. Bom, então quanto às indicações, vantagens e limitações, tudo ok? Alguma dúvida? Então vamos para a composição do material. Vamos concentrar um pouco mais no amálgama material agora. O amálgama nada mais é do que uma mistura de um pó com um líquido. Tá? Vou pegar um pó, vou pegar um líquido, vou misturar, vou formar uma massa plástica, e essa massa plástica eu vou chamar de amálgama de prata. O líquido, quem é? É o mercúrio. É um metal que em temperatura ambiente está no estado líquido. Quem existe? O mercúrio e o gálio. O que a gente usa? É o mercúrio. Ah, dá para trocar pelo gálio? Já tentaram fazer isso. Por causa do motivo das questões ambientais, já tentaram fazer um amálgama com gálio no lugar do mercúrio. O resultado não foi bom, não teve um desempenho clínico satisfatório, tanto que morreu, não vingou essa ideia. Hoje em dia, ainda, para se fazer amálgama de prata, utilizado o metal como líquido, o mercúrio. Pó. O pó são partículas metálicas binárias, antigamente, hoje em dia ternárias, binárias, porque a gente considerava principalmente 2 elementos constituintes principais, depois um terceiro ganhou uma importância considerável, e aí os amálgamas passaram a se chamar amálgamas de liga ternária. E esse pó a gente vai chamar de liga, tá? Então, posso chamar esse mesmo sistema aqui, eu posso chamar de liga mais mercúrio, vai formar um amálgama. O pó mais o líquido vai dar a mistura plástica. Então, olha lá, uma mistura do mercúrio líquido com as partículas sólidas de uma liga, contendo prata, estanho e cobre, além de outros elementos, entre os quais se destaca o zinco. Então, esses são os principais elementos metálicos da minha liga de amálgama. Tá? A prata, que é o mais comum, daí até o nome, amálgama de prata. O estanho, bastante importância também. O cobre ganhou uma importância com o passar do tempo e hoje em dia
É quase que unânime você ter uma liga ternária com os 3. E o zinco também tem uma importância significativa, a gente vai falar sobre ele também, especificamente depois, isolado em alguns slides. A especificação número 1 da ADA. A ADA é um órgão americano que faz a grosso modo, é um órgão americano que faz um controle de qualidade, que dita umas regras. Tá? A indústria vai e lança um produto de amálgama de prata, por exemplo. Para que leve a chancela lá aprovado pela ADA, tem que seguir os princípios que a ADA preconiza. Como, por exemplo, tenha um escoamento de tantos micrômetros no período de tanto. Tenha uma alteração dimensional de tal volume, quando considerado um volume de material X. Enfim, tem uma série de regras que vai nortear a qualidade daquele material. Se a indústria produziu um material, submeteu a todos aqueles testes preconizados pela ADA, foi aprovado, sim, então lá, a chancela aprovada pela ADA. É como se fosse um selo de qualidade de um órgão conceituado. Tá? E a especificação número 1 da ADA, ela tem várias especificações. A número 1, que é do amálgama de prata, exige que as ligas de amálgama contenham predominantemente prata e estanho. Era a chamada antes de liga binária. Então, a prata e o estanho são os materiais são os metais mais comuns e mais frequentes dentro da liga. Não existe uma especificação para uma liga de baixo e uma liga de alto teor de cobre. Ou seja, a ADA não tem lá a especificação dela, a especificação número 1 de amálgama de prata. Não existe a especificação número 2, que seja amálgamas com baixo teor de cobre, e a especificação número 3, estou dando números, estou inventando números aqui, que seja uma restauração de alto teor de cobre. Não, isso não funciona. Tá, okay? É uma especificação única, tanto para a liga com baixo como para a liga com alto teor de cobre. E aí, olha lá, números lá do livro do Anusavice. A prata, eu tenho que ter pelo menos 65% da composição da liga, o estanho, no máximo 29%, o cobre, menos de 6%, e o zinco eu tenho até 2%. André, é importante decorar esses números? Você já viu alguma questão que perguntasse qual a porcentagem da composição desses números aí? Olha, nesse slide aqui, o número mais importante é o do cobre. Tá? Por que é o do cobre? Já vi questão perguntando do cobre. Esse número do cobre é o divisor de águas entre uma classificação e outra, entre um grupo e outro, melhor dizendo, em uma classificação. Eu tenho os chamados amálgamas de prata com baixo teor de cobre e o amálgama de prata com alto teor de cobre. O que vai separar um do outro é um número. Que número? 6. Então, 6%. Tenho menos do que 6%? Opa, então um amálgama tradicional. Ah, vou ter mais? Opa, então um amálgama com alto teor de cobre. Tá? Como? E aí vale para essa aula de amálgama e vale para as outras aulas de outros materiais também. De uma maneira geral, quando os livros começam a falar as características do material, todas essas características estão associadas aos materiais na sua forma tradicional, na sua forma convencional. Não são sobre os materiais modificados. Por exemplo, tudo que a gente vai falar aqui sobre as características do amálgama de prata aplicam-se aos amálgamas de baixo teor de cobre, que é um amálgama também chamado de tradicional. Foi o primeiro amálgama que surgiu. O amálgama de alto teor de cobre, digamos assim, é uma evolução do amálgama anteriormente que já existia. Assim como também, por exemplo, os cimentos de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro tem a sua forma tradicional, mas também existem as suas modificações. Vamos ver isso. Um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, por exemplo. Então, vai ter umas características diferentes. Então, toda a aula que vier falando de material, aplica-se à forma do material tradicional. Tá? Então, para a forma tradicional, é o quê? Menos do que 6%. O mercúrio e o galho são os únicos metais que estão no estado líquido à temperatura ambiente, já comentei, permitindo, assim, a formação de uma massa plástica. Tá. Atenção, mais uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Ó. O zinco até 2%. Ah, André, eu já escutei falar que o número do zinco, a porcentagem do zinco também é uma coisa importante. É uma coisa importante, vocês vão ter que saber qual é esse número, mas não é o 2.
há um outro número mais importante que vai digitar uma característica do amálgama quando tem zinco mais ou menos do que aquela quantidade. Tá? Mas olha só, então, em mesmo tendo o zinco, tendo bastante quantidade de zinco, no máximo até 2%, não passa disso. E esses são os principais metais. Existem outros metais? É lógico que existem outros metais, mas não em quantidade significativa. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos começar então falando um pouquinho de radiologia para concurso, especificamente para o concurso do Exército. Ano passado vocês devem ter dado uma lidinha na prova, né? Foram 3 questões de radiologia na parte de conhecimentos gerais, 15% da prova, um número considerável. E a gente sabe que em concurso, cada uma questão faz uma grande diferença, né? Vários candidatos passam na sua frente. Então, 3 questões é um número que a gente não pode negligenciar. Antes de começar a parte de radiologia propriamente dita, queria colocar uma fotinha e contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Que a gente está se conhecendo agora. Então, essa fotinha aqui foi no dia da minha diplomação, né? Sou primeiro tenente da aeronáutica. Passei no concurso de 2013, mas foi puxado, gente. Eu queria dividir isso para vocês porque eu sei como é estar no lugar de vocês. Eu comecei a tentar fazer concurso em 2009, ou seja, eu bati na trave, na aeronáutica especificamente, 4 vezes. Eu passei na 5ª tentativa. Então, assim, é puxado. Tem que ter muita força de vontade, tem que saber tropeçar, pegar força, Deus sabe de onde, começar de novo, ver aonde está errando, refazer o método de estudo, ver o que está dando errado para conseguir. Em 2009, eu fiz esse primeiro concurso recém-acabada da especialização. Então, eu fiz sem noção nenhuma de como que era um concurso de fato. Cheguei lá achando que eu ia dar uma lidinha no livro e vamos ver o que acontece. Obviamente que eu não fui nem para a segunda fase, né? Claro. E aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo. Eu realmente tinha que me dedicar se eu quisesse entrar numa vaga do concurso militar. Para a minha especialidade, que é radiologia, desde 2009 até 2013, quando eu entrei, o máximo de vagas que abriram foram 2. A maioria do concurso era sempre uma. Então, pô, uma vaga é sofrido, né? É muito sofrido. Num dos anos que eu não entrei também, eu fui adaptando o meu método de estudo, fui estudando cada vez mais, e teve um ano que foi o ano de 2012, que eu não entrei, que eu fiquei em 4º lugar, fui chamada para a segunda etapa. E a minha nota de radiologia era a nota mais alta, dos 4. E, pô, dá uma dor no coração, né? Você sabe que você vai trabalhar como dentista radiologista, sua nota de radiologia é a mais alta, e por causa de português, fui para 4º. Então, me desanimei? Obviamente, deu aquele baque. Entrei no cursinho de português, comecei a investir no que era o meu fraco. E em 2013, consegui sucesso, graças a Deus. Estou muito feliz na aeronáutica, muito. Estimulo todo mundo que conversa comigo a entrar, a tentar abrir mão de horas de descanso, abrir mão um pouquinho de sono. A gente sabe que é complicado, ainda mais quem trabalha, quem tem filho. Mas não amoleçam, gente. Vocês são os principais obstáculos de vocês mesmos. Então, quando bater aquele cansaço, pensa que se você estudar mais um pouquinho, vocês vão garantir aí o emprego de vocês para o resto da vida. Depois que passa, que você vê seu nominho ali na lista de convocados, é uma felicidade tão grande que tudo vale a pena, sem dúvida. Então, vamos começar lá com a parte de radiologia, né, que é o nosso interesse hoje. O concurso do Exército está usando só o Freitas de bibliografia. Isso facilita bastante para a gente, porque a gente não tem aquela divergência de bibliografia. Isso acontece em alguns concursos. O livro do Freitas é um livro meio bíblia em radiologia. Assim, ele costuma cair em todos os concursos que tem rádio na programação. Só que é um livro que, apesar de ser legal e de leitura gostosa, é um livro de 2004, essa última edição, 6ª edição. Então é um livro um pouco ultrapassado já. Para vocês terem ideia, ele não fala absolutamente nada de tomografia Cone-Beam, nada. A tomografia que a gente tem falando aqui no Freitas é só tomografia médica. Então a gente tem ainda uma certa defasagem. Mas, enfim, a gente está se preparando para o concurso do Exército, então a gente só vai falar o que está nele, nada além disso. Então, a gente vai começar pelos conceitos básicos de radiologia, tá? Eu dividi, a gente tem 3 horas para conversar aí, para eu dar um choque de radiologia em vocês. Dividi mais ou menos em 3 aulas a nossa programação, e a gente vai começar agora pela aula 1, começando por um históricozinho, física das radiações, aparelhos, fatores na produção da imagem e filmes e processamento. Então, vamos lá, histórico. Vocês podem pensar, histórico, pô, isso aí cai, eu já pensei também.
Nesse concurso de 2009, que foi o primeiro que eu tomei pau, que eu contei para vocês, o primeiro capítulo do Freitas é de histórico. Aí eu cheguei no primeiro capítulo, isso não vai cair nunca, né? Histórico. Aí eu fiz questão de colocar a fotinho para vocês da prova de 2009. Ó. 3 questões na sequência de histórico. Para dar aquela desestabilizada no candidato já, né? Você fala, meu Deus, eu não sei as 3 já. Pronto, acabou a prova para mim. Acabou. E engraçado porque não é muito o perfil da prova da aeronáutica isso. Vem mudando, né? Dessa época para agora. A prova da aeronáutica costuma ser um pouco mais cansativa, de questão de verdadeiro e falso, muita leitura. Eu acho essas questões aqui a cara de prova do Exército. A cara. Por isso que eu fiz questão de colocar para vocês. Nas provas do Exército todas que eu andei lendo, é muito segundo Freitas e copia e cola. É isso. Então é uma decorebinha que, assim, se você leu, você vai saber. Se você não leu, não tem nem por onde começar, é chute. E, mais uma vez, cada uma questãozinha errada, muitos candidatos passam na frente, e aquela vaga que estava na sua mão pode sair.